Olá, eu sou Valdo Lima e quero compartilhar com vocês hoje um pouco da Bíblia e um pouco de uma história que eu vi em um vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se e comente aí embaixo nos comentários, tá bom? Eu quero falar hoje sobre sincronicidade. Sincronicidade é como se fosse telepatia, né? Você de um lado, muito distante, automaticamente se conectar mentalmente ou até através, algumas pessoas se conectam através de sonho, visão e coisas assim. E isso é uma coisa muito interessante. Prova que realmente nós seres humanos estamos conectados. Sim, o subconsciente ele é muito poderoso mesmo. O que você nesse momento deseja, muitas das vezes alguém lá distante está querendo oferecer para alguém. No entanto, se você não crê, simplesmente nada acontece. É necessário crer. Por isso que fala que nós somos seres espirituais. Nós não somos seres materiais. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Quando nós conseguimos entender isso, nós deixamos o comodismo e passamos a viver uma vida de guerra, de batalha, de luta. Uma vida onde você simplesmente idealiza, como está lá em Marcos 11:24, né? Você idealiza e já vive como se aquilo tivesse acontecido. A Bíblia fala lá em Coríntios 12, essa questão de Coríntios 12 fala sobre os acomodados. O versículo fala assim: a tua graça me basta. Automaticamente, se nós não nos prepararmos nessa terra, muitas pessoas se tornam pessoas totalmente debilitadas, porque elas se acomodaram tanto a ponto de não poder mais reagir mais. Porque tudo parte do seu subconsciente. Se você reage, a sua vida vai fluir. Porque Jesus mesmo deixou bem claro: a quem tem é dado mais. O que é quem tem dado mais? O pouco que você tem, se você agradecer por ele, isso vai se multiplicar. Só que os acomodados simplesmente se acomodaram em Coríntios 12:9. Se acomodou e acabou. Então, automaticamente, você tem que entender que, imagine se você ficasse a vida toda com a mente de 7 anos de idade. Existem pessoas que têm a mente de 7 anos de idade. Mas olha a evolução que o ser humano tem. E isso é a nossa realidade. Então, essa questão de sincronicidade, telepatia, essas coisas, isso é real, isso existe. A Bíblia fala lá em Atos, capítulo 9, versículo 10, do apóstolo Paulo, que o cara caiu do cavalo e automaticamente uma voz veio para ele, que esse negócio de cair do cavalo, isso aí é verdade mesmo. Quantos empresários grandes caem do cavalo mesmo que quando abre os olhos não enxerga mais nada? Cara, há uns dias atrás eu era milionário e hoje eu não tenho mais nada. Pois é, famoso cair do cavalo. Então, o apóstolo Paulo, quando caiu do cavalo, o nome dele era Saulo de Tarso, né? E ele abriu os olhos e não enxergou mais nada. Então, numa visão, alguém disse para ele que viria um homem por nome Ananias e iria impor a mão sobre ele, ele ia recuperar a visão. Isso está lá em Atos, capítulo 9, versículo 10 em diante. Então, automaticamente, isso aí é telepatia. Uma pessoa tem uma visão com outra pessoa e as duas se conectar. Só que tudo no mundo precisa de entusiasmo. Se você quer sair do comodismo, quer sair de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Se você quer sair do comodismo, de que a graça lhe basta, imagina o apóstolo Pedro. Entendeu? Olha aonde ele chegou. Por que a Bíblia diz que só de um tapa 3.000 pessoas se converteram ao evangelho? Porque para ele, automaticamente, imagina agora para você cuidar dessa quantidade. Eu não vou nem tocar em questão de líderes, porque isso é uma coisa mais... Mas imagina, os líderes hoje, como que é a vida de um líder? Pois é, então você tem que evoluir, você tem que buscar na sua mente aonde você quer chegar e acreditar que aquilo pode se tornar verdade e viva aquilo como se já fosse, segundo Marcos 11, 24. Marcos 11:24 fala sobre isso. Então, automaticamente, essa questão de entusiasmo é tudo que você precisa. Porque com o entusiasmo, você vai chegar em algum lugar. E quando você chegar aonde você deseja, você vai precisar
criar escala para as coisas. E a questão de você criar escala, você vai multiplicar o pouco que você tem. A Bíblia fala daquele senhor que viajou e deixou os talentos, né? Se você for ver, aquele que pegou só um talento era o acomodado. O cara se acomodou com o talento dele e enterrou. Mas os outros não se acomodaram, os outros foram granjear. E está bem detalhado isso na Bíblia. Então, automaticamente, essa questão de entusiasmo, você vê lá em Bartimeu, Marcos 10:47. Marcos 10:47 fala que existia um cego por nome Bartimeu. E ele estava na beira da estrada com a capa dele. Ele vivia ali pedindo esmola. E naquele lugar Jesus ia passar. Mas ele ouviu falar que Jesus ia passar. Então, como ele ouviu falar que Jesus ia passar, ele já se preparou. E isso ele já ficou entusiasmado. Cara, Jesus vai passar aqui, vai. Pois então vou me preparar. Quando ele ouviu dizer, ó, Jesus está vindo, ele começou a clamar. Ele começou a clamar tanto, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Imagina se ele não tivesse entusiasmo. Imagina se ele fosse um acomodado. Imagina se ele fosse um tímido. Raciocina a situação. O cara tinha morrido cego, mas ele não, ele partiu pro entusiasmo. E se você ver isso aí, esse dia eu vi num vídeo no YouTube de um cara por nome Rubens. O cara é fera. O cara ficava zombando 24 horas da lei da atração e automaticamente ficava ainda compartilhando com os amigos dele sobre as coisas ruins que passam na televisão. E ele ficou naquilo dali, chegava do serviço, ele trabalhava, a história conta que ele trabalhava numa empresa na linha de produção. Então, lá na hora vaga na fábrica, ele ia compartilhar o que passa na televisão com os amigos dele. Quer dizer, é aquela pessoa que vê a miséria do outro e ainda compartilha pra frente. E isso tem muita gente nessa situação, só que, por que pareça, né, estão diminuindo, porque são justamente essas pessoas que têm imunidade baixa e automaticamente é o que está acontecendo no mundo. Então, mas se você for ver uma coisa, esse Rubens, automaticamente o cara de tanto falar coisa ruim, ele tinha um carro. E a história conta que ele dançou no carro dele, levaram o carro dele. Então, ele tinha na tela do computador dele uma imagem de um carro muito lindo. E ele, um dia, foi numa revendedora de carro. E lá ele zombou da lei da atração. Não estou falando isso sobre a questão da lei da atração, entendeu? Mas o poder que você tem no pensamento e na palavra. Então ele disse assim, ô lei da atração, me dá esse carro, eu desejo esse carro. Ele falou aqui dali zombando. Então automaticamente aqui dali criou um insight na mente dele. E aqui dali foi se aperfeiçoando na mente dele. Então, automaticamente, um dia ele sonhou. Não foi tão longe, ele sonhou. Uma voz veio, aí ele disse, ó, vai naquela loja que está no site e chega lá e fala assim, eu vim buscar o meu carro. E é impressionante como está do mesmo jeito de Atos, capítulo 9, versículos 10. Então ele ficou assim, esse cara só pode ser loucura, porque Ananias também, aqui em Atos 9, capítulo 10, diz, Senhor, esse Paulo de Tarso, ele mata todo mundo, como que eu vou lá impor a mão sobre esse homem? Então o Rubens, ele foi lá na revendedora. Isso é loucura, entendeu? Loucura mesmo. Ele chegou lá na revendedora e olhou todo mundo assim, o atendente, né, lá veio onde ele, e ele disse, ó, eu vim buscar o meu carro. E o funcionário lá da revendedora disse, você não fez nenhum cadastro, não fez nenhuma ficha, que carro? Ele repetiu, eu vim buscar o meu carro. Aí o cara, mas que carro? Ele repetiu, eu vim buscar o meu carro. No início chegou um outro revendedor lá, e chegou mais outro, e ele dizendo, eu vim buscar o meu carro. Automaticamente a mesma coisa de Bartimeu, quando viu Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então, quer dizer, isso é entusiasmo, entendeu? Você determinar e determinar mesmo. Então, automaticamente, o cara lá pôs todo mundo doido. E nisso aí, ele... chamaram o gerente veio e ele disse, eu vim buscar o meu carro, então já estava para chamar a polícia, né? E aí então chamaram o dono da loja. Quando o dono da loja chegou, ele disse assim, eu vim buscar o meu carro. Olha, Bartimeu, quando encontrou com Jesus, é impressionante a história de Bartimeu. Então, o Rubens é a mesma coisa. E o dono da loja disse assim, olha, nesses últimos dias ganhei uma graça muito, muito grande, muito poderosa mesmo. Então, automaticamente eu falei para Deus, como que eu compartilharia dessa graça com alguém? E Deus me falou exatamente que viria alguém na loja e diria essas palavras. E aí você vê a questão da sincronicidade. Dá para entender o poder da sincronicidade? O poder que nós temos, a mesma coisa de Marcos, de Atos, capítulo 9, versículo 10, a mesma história do Rubens. E você, se você analisar o poder que você tem, o poder da sua palavra e a convicção, o entusiasmo aonde você é capaz de chegar, e assim Bartimeu ganhou a visão dele, se tornou um cara totalmente
com a visão totalmente aguçada, né? Porque foi curado pelo próprio Jesus, e Rubens ganhou o carro dos seus sonhos. E a partir daquele dia, nunca mais ele duvidou, nunca mais ele quis assistir notícias que ele não queria para a vida dele, e nunca mais ele duvidou do poder que o ser humano tem. Você tem todo o poder. Se você se conscientizar e praticar, eu lhe garanto, você cria a sua realidade.